Então, hoje, Cláudio vai nos brindar aí com esôfago de Barrett, diagnóstico e tratamento. Cláudio é gastroenterologista, endoscopista, acho que dispensa maiores apresentações, todos conhecemos. É, é uma pessoa muito querida, muito presente no nosso serviço e ele atua lá no cardiopulmonar nessas duas atividades. Então, eu vou passar a palavra para Cláudio e, no final, a gente abre para as discussões. Boa noite, valeu, Alan. Então, o tema é esôfago de Barrett, do diagnóstico ao tratamento. O esôfago de Barrett, como todos sabem, é a substituição do epitélio escamoso do esôfago distal por um epitélio do tipo colunar, que se estende proximamente a partir da junção esôfago-gástrica e é causada pelo refluxo gastroesofágico. A mucosa metaplásica do esôfago de Barrett consiste em uma ou na combinação dos seguintes tipos de epitélio: o epitélio gástrico do tipo fúngico, o epitélio juncional ou cárdico e a metaplasia intestinal especializada, que se caracteriza por essas células de citoplasma claro que a gente vê aqui nesse diapositivo e que se coram com Auchan Blue fortemente na coloração azul. Parece que o diagnóstico é uma coisa assim pacífica, mas tem alguns detalhes que geram uma certa controvérsia. A maior parte das sociedades médicas da área de endoscopia e de gastrologia exigem que a extensão do epitélio colunar seja de pelo menos 1 centímetro para considerar o diagnóstico de Barrett. E a maior parte das sociedades exige também a presença da metaplasia intestinal, ou seja, embora a metaplasia colunar possa ser composta por 3 tipos diferentes de epitélio, a maioria das sociedades só leva em consideração quando existe a presença de metaplasia intestinal para você dar o diagnóstico de Barrett. Então, o diagnóstico passa por uma conjunção de critério endoscópico, a identificação do epitélio colunar com pelo menos 1 centímetro de extensão e a confirmação na biópsia da presença de metaplasia intestinal. Esse conceito, que é aceito assim, pela maior parte das sociedades, tem alguma crítica, né? Por exemplo, a sociedade britânica, a sociedade australiana, a sociedade japonesa, eles consideram qualquer tipo de metaplasia intestinal. Isso porque as metaplasias colunares, mesmo sem metaplasia intestinal, elas não têm ausência de risco de evolução para câncer, apenas tem um risco menor do que nos pacientes com metaplasia intestinal. Então, nesse estudo aqui, com 8.522 pacientes, eles tiveram 3.900 com metaplasia intestinal e, prospectivamente, eles encontraram um risco de progressão para câncer de 0,38%. Nos pacientes sem metaplasia intestinal, esse risco foi significativamente menor, apenas 0,07%. Entretanto, se essa metaplasia colunar sem células caliciformes, ou seja, sem critério de metaplasia intestinal, é uma metaplasia colunar longa, com mais de 3 centímetros, o risco já pula para 0,23%, sem diferença significativa com relação com os pacientes que têm metaplasia intestinal. Então, você afastar e não indicar um acompanhamento, afastar o diagnóstico de Barrett, não indicar um acompanhamento apenas porque uma biópsia, né, ou a primeira biópsia não mostrou metaplasia colunar do tipo intestinal, pode ser um tanto quanto arriscado. Até porque, como frequentemente se consiste de um mosaico, pode ocorrer um erro de amostragem, ou seja, na primeira biópsia você não pegou áreas de metaplasia intestinal e em biópsias subsequentes você consegue encontrar metaplasia intestinal. Quais são assim, os fatores de risco para desenvolvimento do esôfago de Barrett, né? Nessa revisão sistemática,
a prevalência do esôfago de Barrett na população geral foi de 0,8%, em pacientes obesos ela é de 1,9%, em pacientes com sintomas de doença de refluxo crônica com mais de 5 anos de duração já pula para 6,2%, e quando existe doença de refluxo crônica associado a um ou mais fatores de risco, como idade acima de 50 anos, raça branca, sexo masculino ou obesidade, o risco de encontrar esôfago de Barrett já pula para 12,2%. Entre os fatores de risco, talvez o que seja associado com maior número seja a história familiar de esôfago de Barrett. Pacientes com doença de refluxo crônica e história familiar, quase 1/4 dos pacientes vão apresentar esôfago de Barrett na endoscopia. Nas últimas décadas do século passado, entre 1975 e 2005, num espaço assim, de 40 anos, houve um aumento de 7 vezes na incidência de adenocarcinoma de esôfago. Pelo menos nos Estados Unidos, a partir de 2005, houve uma estabilização desse número, né? Então, o esôfago de Barrett é a única lesão pré-maligna conhecida do adenocarcinoma de esôfago. E como a incidência do adenocarcinoma do esôfago aumentou, já corresponde em países ocidentais o adenocarcinoma de esôfago a mais da metade dos casos de câncer de esôfago, que mundialmente é a 5ª causa de morte por câncer. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico, né, e acompanhe esses pacientes para tentar prevenir o aparecimento de adenocarcinoma de esôfago. A incidência anual de câncer, né, do adenocarcinoma em pacientes que possuem diagnóstico de esôfago de Barrett varia entre 0,12% e 0,63%. Isso equivale, grosseiramente, a 1 em cada 200 pacientes ano acompanhado, que corresponde a um risco 20 a 40 vezes maior que a população geral. Nos pacientes que já têm esôfago de Barrett, existem fatores de risco também para o desenvolvimento do adenocarcinoma. Eles são praticamente idênticos aos fatores de risco para a presença do Barrett, né? Tipo sexo masculino, idade acima de 50 anos, raça branca, obesidade, principalmente a obesidade abdominal, e acrescenta-se também o tabagismo. Existe, por outro lado, alguns possíveis fatores de proteção. Em várias meta-análises já foi identificado que a aspirina, a estatina, o uso de BP e até a infecção pelo H. pylori está associado com a redução do risco de desenvolvimento de Barrett e de adenocarcinoma, especialmente. O que é que os especialistas recomendam em termos de diagnóstico de Barrett, na pesquisa de diagnóstico do esôfago de Barrett? A primeira recomendação é usar um aparelho de alta definição. Comprovadamente, os aparelhos de alta definição, eles facilitam a identificação dos marcos anatômicos e a identificação do esôfago de Barrett de possíveis lesões dentro do esôfago de Barrett. Remover a saliva e o muco do esôfago, se necessário, usando antifiséticos e até proteolíticos, para você ter uma boa superfície de exame. Identificar os marcos anatômicos, né? Quais seriam a nova junção esôfago-gástrica, o fim das pregas gástricas e o pinçamento diafragmático. Depois, medir a extensão do epitélio colunar, utilizando-se a classificação de Praga, que a gente vai ver a seguir. Inspecionar cuidadosa e lentamente toda a extensão do esôfago de Barrett, do esôfago metaplásico. Recomenda-se que você leve pelo menos 1 minuto para cada centímetro de esôfago de Barrett para fazer uma inspeção cuidadosa. Realizar cromoscopia virtual e ou com ácido acético após o exame com luz branca. Usar a classificação de Paris nas lesões identificadas, biopsiar toda lesão focal visível,
biopsiar o restante do Barrett conforme o protocolo de Seattle e colocar as biópsias em frascos separados. Algumas outras recomendações é olhar mais atentamente digamos assim, o hemisfério direito do esôfago, que é a região onde de maior incidência de lesões, especialmente de adenocarcinoma no Barrett, e também fazer a retrovisão para inspecionar a transição em retrovisão. A classificação de praga, ela consiste na medição do esôfago metaplásico na sua forma circunferencial e na sua extensão máxima. Então, nesse caso aqui, é identificado a nova junção escamo-colunar aqui em cima, o início das pregas gástricas aqui embaixo. Então, essa área de epitélio colunar metaplásico circunferencial é colocado como C, né? E você mede do início das pregas gástricas até o fim do epitélio circunferencial, nesse caso aqui 1 centímetro, e depois você mede a extensão máxima, né, incluindo as linguetas, e coloca com a letra M. Então, C1, M4, nesse exemplo. Essas imagens representam áreas de displasia de alto grau ou até de adenocarcinoma não invasivo em pacientes com esôfago de Barrett. E eu trouxe aqui para mostrar como essas lesões podem ser sutis à luz branca, né? Sem uso de cromoscopia, sem uso de técnicas avançadas de endoscopia. Então, uma pequena erosão, uma leve alteração do relevo, um pontilhado avermelhado, né? Uma leve irregularidade da superfície, todos esses podem corresponder a áreas suspeitas de displasia ou de adenocarcinoma. Diante dessa dificuldade é que a maioria dos autores e até as diretrizes internacionais têm recomendado a utilização de técnicas de imagem avançada para aumentar nossa capacidade de detecção de lesões suspeitas. Em termos de cromoscopia, o que mais se usa e que tem maior, digamos, valor preditivo positivo é o ácido acético e as cromoscopias eletrônicas, tipo o NBI e o BLI. Outras formas que também podem ser úteis, elas são raramente assim, disponíveis de uma forma assim, mais ampla, né? E fica limitado a laboratórios de pesquisa, centros de pesquisa, que seriam a endomicroscopia confocal, a tomografia de coerência óptica, a autofluorescência, e sobre elas a gente não vai falar. Então, a primeira forma de técnica de imagem avançada no esôfago de Barrett é o NBI. O NBI é um filtro de luz da casa Olympus, que ela só permite a passagem da luz, do espectro de luz verde e azul. O espectro de luz azul ele vai realçar a vascularização superficial e o espectro de luz verde ele vai realçar a vascularização submucosa. Então, aqui tem um exemplo de uma lesão do colo com a aplicação do NBI. A gente vê que a vascularização submucosa ficou azulada e bem mais visível, e uma pequena lesão epitelial, devido à sua alta vascularização, ficou também bem mais evidente após a aplicação do NBI. Em termos de meta-análise, existem evidências de que a utilização do NBI apresenta uma alta sensibilidade, maior que 90%, e uma alta especificidade de 95% na detecção de displasia no paciente com esôfago de Barrett. Entretanto, a aplicação clínica desse achado ele é limitado porque todos esses trabalhos dessa meta-análise, esses 4 estudos, se utilizou de magnificação de imagem, que é um recurso que é muito pouco disponível
não só aqui no nosso meio, como de uma forma geral, né? Entretanto, mesmo na ausência de aparelhos de magnificação, existem evidências que a aplicação do NBI pode aumentar a taxa de detecção de displasia, né? Nesse trabalho, com 84 pacientes, ele conseguiu detectar 7,1 pacientes com 7,1% dos pacientes, ou seja, 6 de 84 pacientes, detectar displasia com a utilização do NBI, e não foi encontrado nenhum caso de displasia quando o paciente foi examinado apenas com endoscópio de luz branca. Aqui, para exemplificar o aspecto da metaplasia intestinal sem lesões displásicas, como ela aparece no NBI, né? A vascularização superficial, essa microvascularização que aparece de cor escura, ela tem um aspecto totalmente homogêneo, né? Ela pode ser assim, um aspecto reticulado, pode ser um aspecto circular, ovalar, como a gente vê aqui nesse paciente, mas o que chama atenção é que é um aspecto totalmente homogêneo. Entretanto, quando o paciente apresenta displasia, essa vascularização se torna aberrante. Então, a gente vê esses vasos dicotomizados, que não seguem nenhum padrão, com um grande grau de heterogeneidade, e essas lesões são altamente suspeitas de displasia de alto grau ou até de adenocarcinoma de esôfago. Esse filminho mostra como o NBI pode ajudar na visualização de lesões suspeitas de displasia, né? Então, é feito primeiro o exame com a luz branca, basta apertar um simples botão no endoscópio que inicia-se a visualização com NBI, e a gente vai procurar áreas assim um pouco mais escurecidas, de aspecto heterogêneo, e, nesse caso, consegue-se identificar uma área que corresponde à displasia de alto grau junto à nova junção escamo-colunar, né? Então, o NBI realmente é uma ferramenta que pode nos ajudar na detecção das lesões displásicas do esôfago de Barrett. A segunda ferramenta que nós temos amplamente disponível é a cromoscopia com ácido acético. Em termos de meta-análise, ela também apresenta uma alta sensibilidade e especificidade na detecção de lesões displásicas ou de adenocarcinoma, né, acima de 90%, com a vantagem que não houve diferença na sensibilidade e especificidade nos subgrupos com e sem utilização de magnificação. Portanto, a aplicabilidade da cromoscopia com ácido acético parece ser mais viável comprovadamente mais viável do que com o NBI. Aqui alguns exemplos, que é um caso meu pessoal, que foi feita a aplicação do ácido acético a 2,5% e magnificação. E a gente observa como também o relevo mucoso, né, ele pode ser mais facilmente visível do que sem a cromoscopia, e como ela tem um aspecto bem homogêneo, sem lesões focais no paciente que não tem displasia. E abaixo alguns exemplos de áreas displásicas, né? Esse relevo superficial ele fica pouco evidente e às vezes ele fica mais hiperêmico, né? Depois a gente vai ver o que isso aí representa, né? Então, quando você tem esse relevo mucoso totalmente homogêneo, é sugestivo de metaplasia colunar sem displasia, e qualquer alteração do relevo mucoso com desaparecimento do padrão habitual sugere áreas de displasia e deve ser biopsiado em frascos separados. Outra característica do ácido acético é que, depois de um período de observação, em torno de até 1,5 minuto, as áreas displásicas elas tendem a perder o branqueamento habitual que é visto com a aplicação do ácido acético. Essa característica desse desaparecimento precoce do acetobranqueamento é uma alteração que tem uma boa sensibilidade e uma altíssima especificidade no diagnóstico de displasia, né? Então, esse paciente aqui que tinha 2 áreas
de metaplasia colunar residual após tratamento com ablação, uma das duas áreas ela se permaneceu esbranquiçada, né, depois do uso das acético, e uma precocemente tornou-se avermelhada e correspondia à área de displasia. Como seria, então, uma vez que a gente já fez um exame de qualidade e diagnosticou o esôfago de Barrett, já fez as biópsias, qual seria, então, a conduta, a recomendação em termos de acompanhamento? No esôfago de Barrett sem displasia, a biópsia, a recomendação dos guidelines é repetir a endoscopia com 3 a 5 anos. A Sociedade Britânica e Australiana, elas fazem uma ressalva de recomendar reduzir um pouco o intervalo entre 2 a 3 anos, se for um Barrett longo com mais de 3 centímetros. Os pacientes sem displasia, não há indicação de realização de tratamento endoscópico como a ablação, né? Se em alguma biópsia foi identificado a displasia de baixo grau, sem nenhuma lesão visível à endoscopia, o primeiro passo é a confirmação dessa displasia com um patologista especializado no trato gastrointestinal. Uma vez confirmada, deve ser otimizado o uso de PP e repetida a endoscopia depois de 6 meses. Se as novas biópsias após 6 meses voltarem a dar displasia de baixo grau, existem 2 opções. A primeira é realizar a ablação do esôfago de Barrett, que a gente vai ver a seguir como ela pode ser feita, ou, digamos assim, otimizar a vigilância, colocando o paciente em programas de endoscopia a cada 6 meses por pelo menos 1 ano, e a partir daí 1 vez por ano. Se nessas novas biópsias, no acompanhamento, após 6 meses de tratamento, não encontrar displasia, retorna-se a vigilância usual para esôfago de Barrett sem displasia. Essa opção de apenas manter o paciente em programa de acompanhamento, né, de vigilância no paciente que tem já displasia de baixo grau, ela, a meu ver, tende a mudar. Isso porque, quando você pega a evolução natural dos pacientes com displasia de baixo grau, levando em consideração apenas os pacientes que tiveram uma única avaliação por patologista, o risco é relativamente baixo, é de 0,5% ao ano, é pouco maior do que a população geral do Barrett. Entretanto, quando você pega os pacientes que tiveram a displasia de baixo grau confirmada por um segundo patologista, a taxa de progressão anual para a displasia de alto grau ou adenocarcinoma é em torno de 10% ao ano. É muito alto, eu acho que para ficar apenas observando esses pacientes. E uma vez que a pessoa desenvolve displasia de alto grau, a chance de desenvolver um adenocarcinoma de esôfago invasivo por ano é em torno de 7%. Então, embora seja aceitável, do ponto de vista das diretrizes, apenas manter o paciente, já existe evidência na literatura que a ablação dos pacientes com displasia de baixo grau está associado com o melhor desfecho. Nessa revisão sistemática e meta-análise que comparou 543 pacientes que tinham esôfago de Barrett displasia de baixo grau, o grupo que foi submetido à ablação com radiofrequência apresentou um índice de progressão para displasia de alto grau ou de adenocarcinoma 83% menor do que o paciente que ficou apenas em vigilância endoscópica. Então, acho que esse é um dado recente e que provavelmente nas próximas diretrizes vai ser contemplado como primeira escolha a ablação dos pacientes, mesmo que só tenha displasia de baixo grau, uma vez que seja confirmado por um segundo patologista. As técnicas disponíveis para ablação
são várias, inclui a eletrocoagulação com plasma de argônio, a ablação com radiofrequência, a crioablação com nitrogênio líquido ou com CO2, a terapia fotodinâmica, mas, de longe, a mais estudada e a que parece ser mais segura é a ablação com radiofrequência. A ablação com radiofrequência ela possui uma alta eficácia, né, em torno de 88,17% na eliminação de displasia e uma eficácia maior ainda, em torno de 97% na eliminação do epitélio minto. 88,17% na eliminação da metaplasia intestinal e 97% na eliminação da displasia. Existem duas formas de fazer essa ablação. Uma, utilizando-se o balão, que é um balão que é revestido por uma bobina assim, de cobre, e ele serve para os barretes do tipo circunferencial. Ele é colocado na posição, é feita a insuflação do balão até ter o contato do eletrodo com toda a superfície, e é feita uma ablação, depois a limpeza da superfície, uma nova ablação, ou nos casos de barrete focal, quando a maior parte do barrete já foi tratado, ou quando é um barrete curto, pode-se utilizar uma pequena pá de 90 graus para fazer a ablação focal do esôfago de Barrett. Já nos pacientes que têm displasia de alto grau na biópsia, a gente tem que avaliar se essa biópsia foi em lesão visível ou foi uma biópsia aleatória do esôfago de Barrett, por protocolo tipo Seattle. Se foi no esôfago de Barrett sem lesão visível, mais uma vez, o primeiro passo é confirmação por um patologista gastrointestinal experiente e repetir a endoscopia com algum endoscopista, utilizando-se de técnicas avançadas de imagem para pesquisar alguma lesão que não tenha sido vista no primeiro exame, né? Se não for encontrada lesão nenhuma, o próximo passo seria a ablação completa do esôfago de Barrett. Se encontrada a lesão, a recomendação é que se faça a ressecção endoscópica da lesão e posterior ablação do esôfago de Barrett remanescente. Se o paciente já vem com lesão visível, é lógico que a conduta seria a ressecção endoscópica da lesão e posterior ablação do esôfago de Barrett. Nem toda lesão neoplásica do esôfago de Barrett pode ser tratada endoscopicamente. Quando a displasia de alto grau ou o carcinoma está limitado à mucosa, que é o chamado T1A, o risco de metástase linfonodal é muito baixo, em torno de 1%. E esse paciente ele é o candidato ideal para a ressecção endoscópica. Se o paciente tem um carcinoma que já invade superficialmente a submucosa, né, o T1B, porém ele é bem diferenciado, essa invasão ela é menor do que 500 micra. Não existe invasão linfovascular e a margem vertical da ressecção ela é negativa, né? O risco de metástase linfonodal também é muito baixo, é menor que 2%. E esse paciente ele também é passível de ressecção endoscópica. A gente tem que lembrar que uma esofagectomia, mesmo nos melhores centros, tem uma mortalidade de em torno de 3% a 5%. Então, se você tem um risco de metástase linfonodal menor que 2%, certamente o tratamento endoscópico ele tende a prevalecer. Entretanto, se o paciente já tem um carcinoma submucoso T1B, que seja indiferenciado, cujo grau de invasão supere 500 micra, que haja invasão linfovascular ou que a margem vertical da ressecção não estiver livre, o risco de metástase linfonodal chega até 30%, e esse paciente deve ser encaminhado para a esofagectomia. Entre as técnicas de ressecção endoscópica, nós temos as mucosectomias, que pode ser feita com auxílio do CAP ou com auxílio da ligadura elástica, e a dissecção submucosa.
Nós vamos falar de uma forma assim breve de cada uma delas, né? A mucosectomia através de CAP ou de ligadura, ela é uma forma muito eficaz de tratar as lesões neoplásicas superficiais de esôfago. O maior estudo disponível é de um grupo alemão que tratou 1.000 pacientes com mucosectomia que tinham neoplasias superficiais. E eles conseguiram remissão completa imediata em 96,3% dos pacientes. No follow-up médio de 55 meses, ocorreu recorrência da neoplasia em 14,5% dos pacientes, 140 pacientes. Entretanto, o retratamento desses pacientes através de novas mucosectomias foi eficaz em 82%, de forma que a remissão completa a longo prazo chegou a quase 94%. As complicações são relativamente raras, em torno de 1,5% dos pacientes, e foram tratados endoscopicamente. E nessa população de 1.000 pacientes, ocorreu apenas 2 mortes por adenocarcinoma, que corresponde a 0,2% dessa população estudada. A técnica de mucosectomia com CAP, que é o kit da Olympus, ele utiliza-se um cap na ponta do aparelho. Esse cap ele permite a montagem de uma alça na borda inferior do cap. É feito, em geral, uma injeção submucosa por segurança antes da aspiração. Depois, a lesão é aspirada para dentro do cap. Essa alça ela é fechada e depois é cortado o espécime aspirado, né? Esse dispositivo ele tem vários tamanhos assim que variam desde o calibre do aparelho, em torno de 9,8 milímetros até 16 milímetros. Então, ele permite a ressecção de lesões um pouco maiores do que a técnica com a ligadura elástica. A técnica de ligadura elástica, a mucosectomia por ligadura elástica, ela é semelhante a uma ligadura elástica de esôfago, seguida por polipectomia. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê uma lesão protrusa no esôfago distal, né, num epitélio colunar, numa lingueta de epitélio metaplásico, né? Essa lesão ela é aspirada, ligada, e depois da ligadura cortada, e consegue essa ressecção em bloco completa dessa pequena neoplasia associada ao esôfago de Barrett. A técnica do CAP, da mucosectomia do CAP e também da mucosectomia com ligadura, ela também permite a ressecção em piecemeal, quando as lesões não são diminutas, como nesse caso. Então, vou mostrar aqui esse exemplo, que é um vídeo da endoscopia terapêutica, que é bem ilustrativo e mostra todos os passos, desde o diagnóstico até o tratamento da neoplasia associada ao esôfago de Barrett, né? Então, a gente consegue identificar áreas de metaplasia colunar, umas linguetas e algumas ilhotas, e nessa área aqui uma elevação de prego, uma lesão elevada, inicialmente mal definida. É feita a cromoscopia com ácido acético e se nota uma área com perda do padrão mucoso regular e com também uma perda precoce do acetobranqueamento, que corresponde à área de neoplasia nessa prega aqui às 2 horas, né? Então, é examinado com detalhe essa área e a gente observa que se trata de uma lesão com total perda do padrão mucoso superficial, né? Parece que levemente deprimida. É aplicado o NBI e se observa essas áreas de vascularização aberrante numa área deprimida. É feita a marcação em torno da lesão para se ter segurança com relação à margem livre. É feita a aspiração da parte distal da lesão e a ligadura. E após a ligadura,
a sua polipectomia, né? Esse pseudopólipo obtido com a ligadura, ele é laçado e é feito como se fosse uma polipectomia, feita a primeira ressecção, ainda existe uma lesão residual mais acima, é feita uma nova aspiração, uma nova ligadura, uma nova ressecção e o aspecto final com a ressecção completa da lesão. A terceira forma de ressecção das lesões neoplásicas associadas ao esôfago de Barrett seria a dissecção submucosa. A grande vantagem da dissecção submucosa é que você permite, que é uma técnica que permite a ressecção em bloco, em um único fragmento de lesões maiores, né? Você não tem um limite em termos de tamanho de lesão para conseguir fazer a ressecção R0 em bloco da lesão. É possível até fazer ressecções circunferenciais do esôfago. Então, aqui é um exemplo de uma lesão elevada também um pouco maior, de aspecto mais infiltrativo, é feita a marcação, a margem de segurança em torno da lesão, o corte em torno da lesão, depois a dissecção submucosa propriamente dita, e aqui o aspecto final e a peça com a retirada da lesão com margens livres. O que, em termos de comparação da mucosectomia com a dissecção submucosa, o que é que a gente pode observar? A mucosectomia apresenta algumas vantagens. É um método muito mais disponível, é um método que tem, tecnicamente, é mais simples, né? Não, mais rápido de se fazer também. A curva de aprendizado de uma mucosectomia é bem mais tranquila do que de uma dissecção submucosa. O custo também da mucosectomia é menor. Entretanto, sem dúvida, a dissecção submucosa permite a ressecção em bloco num número muito maior de casos, né? Nesse trabalho, apenas 15% dos pacientes que fizeram mucosectomia tiveram ressecção em bloco da lesão. A ressecção histológica completa, ou seja, com margens livres histológicas, é possível em aproximadamente 8% das dissecções submucosas e num número muito mais baixo. Se você não consegue ressecar sequer em bloco a lesão, você não consegue TR0. Então, certamente, o índice de ressecção histológica completa com a mucosectomia é muito inferior. Entretanto, apesar dessa diferença em nível de ressecção histológica em bloco, a recidiva local ela é relativamente baixa com a mucosectomia, né? Nesse trabalho aqui, foi 2,8% no grupo de mucosectomia e 0,3%, mas a significância estatística foi borderline, não foi uma diferença estatisticamente significativa. Em termos de resposta completa, quando você permite um retratamento das lesões recidivadas com mucosectomia, essa diferença é menor ainda, ela é praticamente insignificante entre a mucosectomia e a dissecção submucosa. Em termos de complicação, é descrito que, classicamente, a dissecção submucosa teria um risco maior de estenose, sangramento e até perfuração. Mas nas últimas casuísticas, nas casuísticas mais atuais, já com aprimoramento da técnica e com novos materiais, o índice de complicação ela é muito superponível entre as duas técnicas, entre a mucosectomia e a dissecção submucosa. Em termos de diretriz, a Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal recomenda que, em casos de neoplasias associadas ao esôfago de Barrett, que sejam maiores que 15 milímetros, que exista suspeita da invasão submucosa ou que haja um sinal de não elevação da lesão após injeção submucosa, que seja dada preferência à dissecção submucosa ao invés da mucosectomia. Isso com grau de recomendação forte e qualidade de evidência moderada. Como mensagens finais, a gente poderia dizer que os prolongamentos menores que 1 centímetro, eles não devem ser biopsiados. Esses prolongamentos, eles normalmente
representam apenas uma irregularidade da transição esofogástrica normal e, segundo a maior parte das diretrizes, não devem ser valorizados no diagnóstico do esôfago de Barrett. Embora a metaplasia intestinal seja exigida como critério diagnóstico pela maior parte das guidelines, é bom lembrar que metaplasia colunar sem metaplasia intestinal pode eventualmente progredir para displasia e câncer, então esses pacientes não devem ser deixados à sua própria sorte. O exame de Barrett deve ser um exame muito minucioso, deve ser feito lentamente e usando sempre que possível técnicas avançadas de endoscopia. Os pacientes que têm Barrett sem displasia devem repetir endoscopia com 3 anos. Os pacientes com displasia de baixo grau confirmada por segundo patologista, a meu ver, devem ser submetidos à ablação com radiofrequência, embora o acompanhamento de uma forma mais rigorosa, com endoscopia a cada 6 meses no primeiro ano, seja também aceito. E os pacientes com displasia de alto grau, que possuem carcinoma intramucoso ou carcinoma submucoso incipiente de baixo risco, eles podem ser submetidos à ressecção endoscópica da lesão visível, seguido por ablação do restante do esôfago de Barrett. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Foi realmente excelente. Acho que trouxe um panorama aí bem atual e de uma condição que é muito, não Barrett exatamente, mas a doença do refluxo é uma condição muito frequente no nosso dia a dia, no nosso consultório, enfim. Eu tenho assim 2 questionamentos e uma observação, e a gente abre para as outras questões. Primeiro, que eu acho que isso não vale somente para Barrett, mas vale de maneira geral, que é a interação entre o endoscopista e o patologista, né? E assim, a questão de insistir na possibilidade do Barrett mediante o aspecto endoscópico do que a gente vê no exame. Então, eu acho que assim o detalhamento do exame na solicitação anatomopatológica, eu acho que sempre é importante para subsidiar o patologista em relação ao que ele vai encontrar lá. A outra coisa é assim, como é que você vê essa questão da, entre aspas, da paciência do endoscopista em relação ao exame do esôfago nessas situações, né? Dele realmente examinar cuidadosamente, centímetro por centímetro, biopsiar como deve, enfim, porque assim muitas vezes não é a realidade das nossas agendas, do nosso dia a dia como endoscopista, como a gente estava conversando outro dia de uma colonoscopia de um paciente com doença inflamatória. Então, assim, é um exame muito trabalhoso, muito demorado, e às vezes você precisa realmente demandar aquele tempo para a realização de um exame realmente de qualidade. E a última coisa é que eu acho também que a gente termina exagerando na realização da endoscopia do Barrett sem displasia, né, a cada 3 anos. Eu acho que termina que a gente super indica numa frequência menor do que essa. Então, eu acho que seria a interação com o patologista, a superindicação quando não tem displasia e esse cuidado em relação à endoscopia mais demorada, mais trabalhosa na nossa realidade. Perfeito. Vou começar pela prática, pelo dia a dia. Realmente, assim, tem algumas situações que a gente deveria ter uma agenda especial com um intervalo entre os exames maior para poder fazer o exame como manda o figurino. E o esôfago de Barrett é uma delas, né? Agora que a gente está fazendo exame cada 40 minutos, a gente pode se dar ao luxo de realmente parar, examinar com cuidado, fazer NBI, fazer o ácido acético. Eu por interesse pessoal, assim, eu tenho procurado no esôfago de Barrett fazer um exame mais minucioso possível e sempre fazer NBI e ácido acético. Antigamente eu fazia assim, quando em casos de esôfago de Barrett mais longo ou em situações assim mais especiais, mas eu tenho procurado fazer na retina até para aprender, né? Perfeito. Porque a gente só passa a visualizar as lesões quando a gente
passa a repetir, né? E começa a se habituar com o normal para depois valorizar o que é normal. Se a gente vai usar quando suspeita do normal, a gente não sabe nem interpretar direito. Então, eu acho que assim, o NBI a gente dispõe, é um método totalmente simples, né? Basta apertar um botão para fazer um exame da NBI, pode ajudar na detecção. O ácido acético ele é amplamente disponível, a gente tem na cardiopulmonar. Quem não tiver, se usar vinagre diluído à metade, funciona tão bem quanto, né? Então, acho que a gente tem que fazer disso uma rotina, né? Perde tempo, atrasa um pouco a agenda, mas eu acho que a gente pode beneficiar, porque o câncer de esôfago, numa forma avançada, tem um prognóstico muito sombrio, né? Então, se você Perfeito. consegue detectar uma lesão na fase precoce, você está mudando realmente a expectativa de vida do paciente, né? Eu acho Então, que a acho gente que a tem que gente... incorporar isso como uma obrigação do endoscopista, né? Mediante assim a confiança que o paciente deposita naquele exame que está realizando com a gente, né? Exato, exato. A terceira observação que você fez é com relação a excesso no acompanhamento, isso sem dúvida. É a mesma coisa que a gente observa nos adenomas de cólon, né? Uma repetição num intervalo muito menor do que a literatura preconiza. Eu acho que isso também a gente precisa se policiar, se ajustar, conversar com o médico assistente, né? Que muitas vezes a decisão não é nossa, é de quem acompanha, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cultura, porque a gente realmente sobrecarregando a agenda e sobrecarrega, né, o sistema de saúde e termina deixando de fazer exame em quem realmente precisa. E, por último, com relação à conversa do patologista com o endoscopista, realmente é fundamental. Eu acho que o esôfago de Barrett é um exemplo disso, né? A gente detalhar o que é que a gente encontrou, a extensão, se tem lesão visível, colocar em frascos separados, né? Identificar em frascos separados. Acho que tudo isso é muito importante. Bom, Didi, eu já fiz meus questionamentos aí até antes de todo mundo, então fiquem à vontade também para aproveitarmos aí de Cláudio. Alguém tem algum questionamento? Podem levantar a mãozinha se não quiserem perguntar ou se manifestar diretamente aí no microfone. Boa noite. Boa noite, Vlad. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. CV, parabéns mais uma vez pela brilhante apresentação, como sempre, né? Eu tenho algumas perguntas aí para você. Uma delas é em relação justamente a essa colocação das biópsias em frascos separados. Como é feito isso tecnicamente? É alguma sugestão, alguma orientação que nos norteie no achado de uma displasia, num Barrett longo, aonde você faça várias biópsias? De que forma você organizaria isso para que realmente, o patologista encontrar essa área de displasia, você conseguisse, no exame posterior, localizar o local exato onde foi feita essa displasia? Como identificaria esses frascos de biópsias? Por segmentos no esôfago, de tantos a tantos centímetros, você colocaria no frasco, né? O que você sugere, ou se a literatura traz essa orientação? Certo. Bem, eu acho que a primeira recomendação é tentar identificar lesões visíveis. As displasias de alto grau geralmente estão associadas com lesões visíveis. A displasia de baixo grau, ao contrário. Então, se você identifica alguma lesão visível, essa lesão tem que ser identificada em um frasco separado e você vai botar o quadrante e a distância da arcada dentária superior e enviar para o patologista, porque, uma vez confirmada a displasia de alto grau, você tem indicação de tratamento endoscópico e você já vai saber exatamente onde está a lesão para fazer o tratamento, né? Já o restante, eu acredito que deva seguir o protocolo de Seattle, que seria biópsia a cada 2 centímetros nos 4 quadrantes.
Se essas biópsias é um Barrett longo, o ideal é que se faça a divisão, pelo menos a cada 2 centímetros, um frasco. Porque se, por alguma surpresa, tiver uma displasia de alto grau em uma desses negócios, você sabe pelo menos a altura que está. Mas é lógico que isso vai aumentar muito o custo, vai tornar o exame também mais demorado um pouco. Então, eu acho que é aceitável você mandar as biópsias feitas de uma forma aleatória num frasco único e mandar qualquer lesão suspeita visível em frascos separados. Mas o ideal e o que a literatura recomenda é as lesões suspeitas em frascos separados e as biópsias aleatórias segundo o protocolo de Seattle, identificada também por segmento em frascos separados, né? A 30 centímetros, 32, 34, 36, porque fica mais fácil localizar uma eventual lesão retrospectivamente. Assim. Perfeito. Você acha que um endoscopista com equipamento de alta definição, com NBI, com magnificação, todo o recurso eletrônico em mãos, dispensaria esse protocolo de Seattle? Pela literatura, ainda não. Se recomenda fazer a técnica avançada, pesquisa das lesões suspeitas e, depois das biópsias das lesões suspeitas, ainda biopsiar. E eu acredito que uma boa parte dessa recomendação se deve ao fato que a maior parte da displasia de baixo grau ela não é visível endoscopicamente. Então, e ela tem um potencial de evolução, né, pelos dados mais recentes, que é preocupante. Então, eu acho que uma vez que você não tem capacidade de detectar displasia de baixo grau com as biópsias dirigidas apenas, eu acho que ainda é necessário realizar as biópsias de Seattle, segundo o protocolo de Seattle, após as biópsias das lesões suspeitas. Perfeito, Silvio. E em relação de ressecção incompleta endoscópica de um adenocarcinoma, que você tem margem lateral comprometida, Sim. o que você acha mais adequado? Você complementar endoscopicamente ou você fazer ablação? A ablação cabe nesse cenário de uma ressecção incompleta? Não, o ideal é que você tenha uma ressecção completa, pelo menos do ponto de vista da impressão do endoscopista. Ou seja, você não pode deixar uma lesão residual visível e querer apenas queimar, porque isso, do ponto de vista oncológico, é totalmente inadequado, né? Você não sabe o grau de penetração, você não sabe se a ablação vai ser suficiente para destruir totalmente aquele epitélio neoplásico. Então, você tem que procurar tratar completamente a lesão, quer seja com mucosectomia, quer seja por ISD. Agora, se a margem lateral apenas estiver comprometida, não é critério de falha do tratamento endoscópico. Você vai fazer uma revisão com novas biópsias e se encontrar alguma lesão visível, se na biópsia tiver lesão residual, aí tem que fazer um tratamento complementar ou, eventualmente, até um tratamento cirúrgico de resgate. Mas se você consegue ressecar a lesão completamente, você ficou satisfeito com o seu tratamento, e na margem lateral, a margem lateral está comprometida, isso não é critério para dizer que o tratamento endoscópico não funcionou, pelo menos em esôfago. E a complementação teria que ser endoscópica, não caberia ablação? Acredito que não. Veja bem, aquele estudo europeu, né, ele conseguiu, em pacientes que apresentaram recidiva, 82% retratar através de novas mucosectomias. Eu acredito que, se você tem o recurso, uma pessoa treinada como você em dissecção submucosa, que seria mais seguro fazer o retratamento com dissecção submucosa, mas você pode tentar retratar através de nova mucosectomia. A dificuldade é que, quando já tem fibrose na submucosa, às vezes induzida pela própria mucosectomia prévia, uma porcentagem de até 20%, você não consegue fazer uma mucosectomia adequada na recidiva. Então, teve 18% dos pacientes que não
conseguiu ser tratado adequadamente através de nova mucosectomia. Você consideraria aquele tamanho 15 milímetros, o tamanho até onde se tentaria por mucosectomia? Olha, Ou você diminuiria um pouquinho? Bem, essa é uma pergunta excelente. Eu acho que, na realidade, as mucosectomias, assim, se você quer uma ressecção em bloco, né, se tem alguma suspeita de lesão, de invasão submucosa, se é uma lesão que o componente macroscópico dela é misto, ou se tem componente deprimido, que a chance de lesão, invasão submucosa é maior, que deve ser tratado preferencialmente com dissecção submucosa. O espécime médio, né, ressecado com uma ligadura elástica, é em torno de 10 milímetros. Então, se você quiser ter margem livre, você teria que ter uma lesão de, vamos dizer assim, 6 a 8 milímetros no máximo, para dar 1 a 2 milímetros de cada lado e ter a margem livre, né? Então, eu acho que assim, as técnicas de mucosectomia, elas são mais para lesões assim realmente pequenas. Se você for tratar lesões maiores, você tem que usar o piecemeal, né? Tratar em mais de um fragmento, que não, digamos assim, inviabiliza o tratamento endoscópico, mas é muito mais seguro quando você tem uma peça com margem livre, R0, né, como permite a dissecção submucosa. É a minha impressão também, você vê, em relação ao tamanho da lesão. Porque, do ponto de vista oncológico, o ideal é que você tire essa peça em bloco, né? Exato. O ISD lhe permite, de uma forma mais segura, você fazer essa marcação das margens e você conseguir fazer uma ressecção mais segura do ponto de vista, né, oncológico. A mucosectomia, a gente sabe, em esôfago, quando a gente injeta, sobe aquela bolha, a alça, quando você vai passar, desliza por cima da lesão, termina queimando borda, isso, o patologista compromete a análise do patologista. Então, a minha impressão é essa, lesões pequenas, mucosectomia, ou pelo CAP, ou realmente... O CAP, que também mete medo, né, no esôfago, você aspirar e depois cortar, né? Sim, sim. Então, nesse caso, lesões pequenas, mucosectomia, mais lesões assim, acima de 10 milímetros, o ideal realmente que vá para uma ressecção, né? Com certeza. ISD. Se você quer ter margem livre, seria até menores, lesões assim de até 8 milímetros. Aí você realmente, com o CAP ou com a ligadura, você consegue fazer uma ressecção em bloco satisfatória. Mas as lesões de mais de 10 milímetros, mesmo usando aquele CAP que tem 16 milímetros, é difícil você conseguir margem livre, né? E a dissecção submucosa, do ponto de vista oncológico, é um avanço muito grande, né, no tratamento das neoplasias superficiais precoces, de todo o tubo digestivo, né? Como falei, a maior dificuldade é a disponibilidade de profissionais treinados, né? Porque, do ponto de vista de resultados e até de complicações, as complicações são muito superponíveis às da mucosectomia, né? Com acessórios modernos, com a técnica aprimorada. Se você for partir para a literatura hoje em dia, você vê que a ocidental ainda traz essa comparação entre mucosectomia. Se você for ver a literatura oriental, você vai ver ISD basicamente em todo o tratamento dessas lesões, principalmente quando se trata de neoplasia. Eu acho que para esôfago você ainda tem espaço para mucosectomia. Para estômago, por exemplo, eu acho que não tem a menor condição de você tratar neoplasia gástrica precoce porque realmente lá a diferença da margem lateral eu acho que é fundamental, né? No esôfago, às vezes, o aspecto é assim, a visão do endoscopista falando assim, não, eu ressequei completamente, e o acompanhamento ainda dá espaço para um segundo tratamento através de mucosectomia, mas para estômago é ISD de cara, né? Qualquer neoplasia. E uma informação que você trouxe importante aí, que chama a atenção, é justamente a profundidade no adenocarcinoma de esôfago, que a gente tem em mente o que é esôfago 200, né, micrômetros e estômago 500, colo 1000. A gente vê que o adenocarcinoma de esôfago é 500, é considerado diferente do espinocelular. Exatamente. De esôfago. Funciona como se fosse estômago. Exatamente. Valeu, CV. Obrigado, viu? Parabéns Nada. mais uma vez. Espero ter respondido.
Todas. Ótimo aí, Vlad. Eu vou perguntar aí para a audiência. As projeções epiteliais menores do que 1 centímetro, vocês têm biopsiado? Deixaram de biopsiar? Biopsia, mas não chama de Barrett? Como é que vocês têm se comportado? Eu não biopsio. Menor que 1 centímetro, considero ali aquela linha Z irregular e não biopsio. A não ser que tenha alguma área realmente que me chame a atenção ali, que realmente eu vá biopsiar, mas de praxe, não. Ok. Quem mais biopsia ou não biopsia? Agora, de todas as endoscopias que a gente faz, a gente encontrar Barrett, pelo menos o volume que a gente vê é muito pequeno, muito baixo, né? Você vê, e a transformação, você acompanha aquele paciente, mesmo com Barrett ali, você acompanha, você poucos realmente você vê evoluir para adenocarcinoma. Não sei como é que a amostragem sua aí, mas a impressão que eu tenho dos Barretts que eu acompanho. Desculpe, a impressão que você tem é que... Em relação, primeiro, ao diagnóstico do Barrett e outra, a evolução realmente do Barrett para adenocarcinoma. Você acha que é muito baixa? Muito baixa. Para lhe falar a verdade, eu acompanhar um e esse evoluir para um adenocarcinoma, nunca tive. Quando eu já vem com o diagnóstico de adenocarcinoma, não em acompanhamento. Entendo. Não sei, a sua impressão, se você já teve algum assim que você foi acompanhando? E que... Bem, eu não acompanhava ela assim religiosamente, rigorosamente, mas eu fiz o exame do Barrett antes, depois ela fez com outro colega, e num terceiro exame eu encontrei uma neoplasia. Assim, mas realmente eu acho que conta nos dedos das mãos os números de pacientes com adenocarcinoma de esôfago que a gente diagnosticou, né? Não é muito frequente, não. É incomum, realmente. Mas isso pode acontecer, é um risco 20, 40 vezes maior que a população geral, a gente tem que persistir. Muitos agradecimentos e parabéns, Cláudio. Nada. Aqui nas mensagens. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Crioablação, já crioablação? Crioablação acho que não está ainda no Brasil, pelo que eu sei, ainda não tem liberação da Anvisa. Em termos de eficácia, ela parece ser muito próxima da radiofrequência e parece que causa menos dor pós-procedimento. Que seria a principal vantagem da crioablação. Menos dor pós-procedimento. Porque complicações maiores, tipo sangramento e perfuração, é bem raro com radiofrequência. Estenose também ocorre, pouco frequente, é tratado normalmente por endoscopia, sem maiores dificuldades. Mas dor pós-procedimento é relativamente comum e, às vezes, bastante incomodativa. E parece que a crioablação causa menos dor pós-procedimento. Mas a radiofrequência ainda é o método padrão ouro, né, para ablação. E o papel do plasma de argônio? Lá na carta a gente dispõe do plasma de argônio. Você acha que tem espaço aí para esse plasma de argônio com Olha, a radiofrequência? O plasma de argônio, a gente tem um controle sobre o método bem menor do que a radiofrequência. A radiofrequência ela é calculada para queimar o epitélio esofágico até a musculares mucosa, né? E a radiofrequência, você não sabe muito bem quanto está queimando, varia, é muito dependente da técnica, do tempo que você leva passando o transdutor, da frequência, do volume do gás, do fluxo. Então, ela não é tão previsível. Então, o risco de você ter complicação, estenose, perfuração, é maior, ou até de subtratamento, né? Em áreas, se você fazer uma queimadura muito superficial e não fazer a ablação completa de todo o epitélio metaplásico. Então, é um método que não é o ideal, ele é pouco previsível
e menos reprodutível. Mas existem alguns protocolos rígidos, né, com frequência, com voltagem estabelecido e tal, que têm um alto índice de sucesso de erradicação, tanto de metaplasia quanto de neoplasia, né? Existem alguns protocolos, mas realmente ele no mundo todo é muito menos usado. A ablação é um método que praticamente substituiu a ablação com plasma de argônio. A ablação com radiofrequência substituiu o plasma de argônio. Cláudio, Emília coloca aqui o seguinte: a literatura uma hora valoriza Barrett ultra curto, mais adiante só considera maior do que 1 e longo maior do que 3, sem displasia. Não sei se é algum comentário. Quando você indica antirrefluxo nos pacientes com esôfago de Barrett? O esôfago ultracurto, que seria aquele com menos que 1 centímetro, eles, assim, é um termo que está em desuso porque a tendência é não valorizar Barrett curto. Existem realmente relatos anedotais de adenocarcinoma em metaplasias colunares ultracurtas, com menos de 1 centímetro. Mas, se você for avaliar do ponto de vista populacional, a chance de evolução numa metaplasia colunar com menos de 1 centímetro é estimada em 0,0012%. Você teria que seguir 12 mil pacientes, aproximadamente, durante o período de 1 ano para descobrir um paciente com adenocarcinoma. Então, pelo menos do ponto de vista populacional, não faz sentido você diagnosticar nem acompanhar pacientes com metaplasia colunar ultracurta. Além do mais, a maior parte dessas chamadas metaplasias, na realidade, é uma simples irregularidade da linha Z, né? Uhum. Com relação ao Barrett longo, ainda existe essa denominação, né? Longo classicamente chamado de maior que 3 centímetros. Quanto maior o Barrett, quanto maior a metaplasia, maior a chance de você encontrar metaplasia intestinal e também é maior a chance de desenvolvimento, do risco de desenvolvimento de adenocarcinoma. Mas o segmento, salvo a recomendação da Sociedade Britânica Australiana de no Barrett longo você repetir o exame com 2 a 3 centímetros, nos demais de 3 a 5 centímetros, o segmento e conduta é muito semelhante. E a cirurgia antirrefluxo, eu não considero o Barrett por si só uma indicação de cirurgia antirrefluxo. Eu tenderia a indicar nas mesmas situações da doença do refluxo sem esôfago de Barrett, né? Aqueles pacientes, por exemplo, que estão refluidores de volume, que têm regurgitação, que é mal controlado com IBP, e continua tendo muita regurgitação, mesmo tratando. Eu acho que é um paciente que se beneficia muito da cirurgia antirrefluxo. Paciente que não quer tomar IBP, né, que quer ter uma liberalidade de hábitos maior, que prefere operar. Mas eu não acho que o esôfago de Barrett, por si só, como se pensava no passado, que seja uma indicação de cirurgia antirrefluxo. Não existe trabalho mostrando que, comparado com o tratamento habitual com IBP, que a cirurgia antirrefluxo reduza a incidência de adenocarcinoma. Então, eu não tenho uma indicação assim específica por conta do Barrett para cirurgia antirrefluxo. E Jardel pergunta o seguinte: você prescreve a estatina para seus pacientes? Não. Embora esses trabalhos, né, essas revisões sistemáticas tenham mostrado redução do risco, os guidelines ainda não recomendam, né? A aspirina, por exemplo, está associado com outros riscos de sangramento, etc. E eu não pratico e não vejo assim os guidelines recomendarem usar. Existe essa associação protetora, né? Essa associação negativa, mas é uma coisa que ainda não ganhou
respaldo assim para a utilização na prática clínica, eu não vejo ninguém prescrevendo. A não ser o próprio IBP, né? Que a recomendação é que se use a menor dose suficiente para deixar o paciente sem sintomas. E esse aí todo mundo prescreve e está associado. Teve uma meta-análise de há uns 3 ou 4 anos atrás que não achou efeito protetor com relação ao desenvolvimento de adenocarcinoma nos pacientes IBP, mas na última meta-análise agora de 2021 voltaram a achar efeito protetor para o IBP. É a única droga que eu prescrevo. Não prescrevo inibidor da HMG coenzima A, nem nenhum outro. Aqui no chatzinho, no bate-papo, são as perguntas que temos. Ok, foram boas perguntas. Sim. Alguém tem algum outro questionamento? Cláudio, tem alguma consideração? Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Acho que a discussão foi boa. A gente abordou os principais temas aí. Acho é isso aí. Colocar na prática, ter atenção. Também acho que foi ótimo, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez. Nada. Das Obrigado ordens. aí a participação de todo mundo. E a gente se encontra no próximo mês. Vamos divulgar aí com brevidade e contamos com a presença de todos.